universo onde a igreja dita quem são os santos e os profanos, quem realmente será o verdadeiro monstro? Tony já foi um grande caçador de monstros e obedecia às ordens em um universo criado onde ainda vivem os reis, os duques e os assassinos da coroa. Tony, que já fez parte desse grupo de assassinos pela coroa, tenta viver a sua vida em paz depois que escolheu viver uma vida simples, longe da espada e da morte. Mas, em uma missão onde envolve seu próprio sangue, Tony é convencido pelo Duque Miguel a ir a um lugar onde nenhum homem voltou até então com vida. Determinado a tirar a vida daquele que tirou a vida do seu próprio irmão, Tony embarca em uma missão junto com Diana e Isendir, mas ele nem imagina que nesse pequeno jogo de xadrez ele é apenas uma pequena peça. Vika, que tem a sua vida destruída depois de um ataque à vila onde morava, se vê perdida sem o pai, que era o único que cuidava dela. Em um momento tentando salvar a sua vida, ela então entra num território que de certa forma é proibido e encontra ali uma criatura da noite. Vika, depois de ver o que os verdadeiros monstros podiam fazer a pessoas inocentes, ela encontra um homem que se diz monstro, mas que aos olhos dela é uma pessoa extremamente bondosa e generosa. Depois de insistir para que Vika vá embora e ela insistir em ficar, Vika acaba sendo acolhida por aquele que se diz um monstro, mas que acaba tratando ela melhor do que qualquer outra pessoa já tratou ela em toda a sua vida. Bernard, que teve a sua vida destruída pelas decisões do seu próprio pai, encontra ali aquela menina que não tem para onde ir e pela primeira vez durante muitos anos ele tem algum motivo para viver. Em um livro que mostra para nós 3 pontos de vista totalmente diferentes, onde nós temos Tony, que é um assassino sagrado, e a gente descobre o que aconteceu com Tony para ele ter chegado a esse lugar que o tornou esse assassino pela coroa. Em uma escrita que nos leva a ver os bastidores daqueles que se dizem santos e que promovem uma sociedade mais equilibrada e mais justa, nós ficamos enjoados em ver o porquê o Tony tem todo aquele ódio reprimido pelas pessoas que defendem cegamente uma fé sem escrúpulos e totalmente cega. Quando a gente começa a descobrir a história do Tony e descobre o porquê de todo aquele ódio que ele tem por aquelas pessoas que se diziam santas e que salvaram a sua vida, nós ficamos chocados com a crueldade que acontece nos bastidores e que nós nem imaginamos que aquelas pessoas que se dizem tão amorosas, tão protetoras, que representam ali um Deus, teve coragem de fazer com crianças inocentes. Ao mesmo tempo, nós também temos ali 2 pessoas que acompanham o Tony. Nós temos o Isendir e temos a Diana, cada um com seus próprios desejos particulares, apesar de um deles achar que a fé dele, totalmente cega no que ele acredita, pode colocá-lo em uma posição de tirar a vida de outras pessoas e que isso está tudo bem, mesmo que ele não saiba se a pessoa que ele está indo matar é uma pessoa boa ou ruim. Ele só cumpre ordens em nome do Eterno e para ele tudo que ele faz é perdoado por esse motivo. Já a Diana tem os seus próprios desejos ali em se solidificar como uma mulher em meio à guerra. Então, apesar de toda a construção pesada do Tony e do próprio Isendir, eu achei que ela de todas era a mais verdadeira ali, dentro daquele trio que vai em direção à missão que o próprio Duque Miguel deu a eles. Porém, a gente descobre a Vika, que é uma personagem extremamente encantadora, uma personagem que luta pelo que ela quer e permanece ali naquele lugar onde ela foi expulsa algumas vezes. E a sua determinação e a sua coragem conquistam um lugar no coração de gelo do Bernard. Bernard, que teve a sua vida destruída, como eu comentei com vocês, pela decisão do pai, não tinha mais esperanças que poderia ter algum motivo para viver e para se sentir motivado em ter desejos novamente. Então, quando ele encontra a Vika, aquela criança que lembra tanto a irmã que ele teve, ele vê ali uma possibilidade de talvez ter um motivo para continuar e não ser o monstro que todo mundo dizia que ele era e até mesmo ele acreditava ser. Em uma história que mostra pessoas que se dizem santas com uma missão se transformando em monstros sem causa, nós descobrimos que os monstros na verdade são as pessoas santas. Quando nós conhecemos o Bernard, tudo que contam sobre ele não é verdade, porque ele está no lugar onde ele sempre viveu, um território que é dele por direito,
que ele só destruiu as outras pessoas que foram de encontro a ele, porque essas pessoas não deu outra alternativa. Nesse livro, Lua Rubra, nós vemos que os verdadeiros monstros não são aqueles que espreitam à noite. Gente, Lua Rubra foi um livro que eu adorei ler. Ele é bem curtinho, então eu li ele em uma tarde e tem uma história muito bonita. A história que eu mais gostei é do Bernard e da Vika, claro. Eu detestei o Tony e o Ezendir, de certa forma, por serem quem são e a visão deles de mundo. Apesar de o Tony no final ver que ele foi totalmente enganado, né? E um cara tão experiente como ele acabou caindo na ladainha do Duque Miguel, a gente vê um personagem que tem ali seus motivos e de certa forma foi destruído por toda aquela organização que o formou para ser um assassino ali em nome de Deus. Nós temos aqui também o Ezendir, que mostra e traz uma visão do próprio Tony nos tempos em que ele acreditava que estava fazendo a coisa certa. E a Diana, que como eu comentei com vocês, é a personagem que eu achei mais verdadeira ali dentro dos seus motivos, uma personagem que eu gostei muito de ler, porque ela é aquela mulher que é dona dos seus desejos, capitão do seu navio e senhora do seu destino. Então eu gostei muito da Diana, apesar de achar ela super fria e calculista, eu gostei de ver uma personagem feminina como ela. Quando a gente vê o Bernard, eu me apaixonei por ele. E um ponto muito positivo desse livro é que traz aqui uma visão de um vampiro. E vocês sabem que eu adoro história com vampiros, esses cenários um pouquinho mais darks, eu gosto muito. Então, quando eu vi o Bernard e as verdades dele, as razões dele, quando a gente descobre o que aconteceu com ele, sem que ele tivesse qualquer opção para aquilo, a gente fica muito devastado, porque o Bernard é uma pessoa muito boa e todas as vezes que alguém invadia o território dele, ele tentava de uma forma pacífica ali mandá-los de volta para suas casas e famílias. Mas, como as pessoas iriam ali para conquistar muito dinheiro e conquistar aquele lugar que era dele por direito, eles acabavam encontrando a morte pelas mãos do Bernard, até porque aquele era o lugar dele e eles estavam invadindo. Então, a gente vê quando o Tony encontra o Bernard que ele é extremamente educado, pedindo para que eles vão embora, apesar do Bernard saber que a batalha ali seria inevitável. E mesmo ele sabendo da guerra inevitável que ele teria que enfrentar, ele acolhe então a Vika ali e dá a ela a esperança de uma família que ele mesmo gostaria de ter tido, né? Porque tudo foi tirado dele pelas mãos de um pai totalmente louco e do futuro do reino dele que foi destruído por essa loucura do próprio pai. Então, quando Vika chega naquele castelo destruído e se mostra uma menina insistente e persistente que não deixaria, ele acaba então abrindo um espaço para essa possibilidade de vida que ele nunca teve. Mas, com as pessoas, os duques, os reis que tinham interesse nas terras dele, não desistiriam, ele teve então ali a sua última luta. E eu fiquei extremamente triste com o escritor, irritada de certa forma, porque eu não esperava esse final para ele. Não vou dar o spoiler aqui, mas eu esperava que ele fosse feliz um pouco na vida, sabe? Eu sou aquela leitora, né, gente, que espera um final feliz para os personagens injustiçados, e era o que eu esperava aqui pro Bernard, mas se mostrou totalmente diferente. Então, quando os assassinos sagrados do rei chegam ali com as suas formas de tentar matar o Bernard, foi algo muito terrível, muito triste de ler, porque nós vemos ali ele cheio de sonhos, cheio de planos para continuar a vida de uma forma tranquila ali com a Vika, e essas três pessoas colocando fim a todos os seus planos e desejos. Vika, que não vê o Bernard como um monstro, quer se transformar em uma pessoa como ele. Só que ele, muito relutante, não tem coragem de condenar aquela criança tão boa e cheia de vida que é a Vika a um futuro que ele não teria escolhido para ele mesmo. Em um final que eu não esperava, realmente eu não esperava que fosse acontecer aquilo no final do livro, nós temos ali o próprio Tony fazendo reflexões sobre a sua própria vida e sobre como ele foi influenciado e de quem realmente era o verdadeiro monstro dentro daquela sociedade que nos é mostrada em Lua Rubra. Lua Rubra foi um livro que me fez refletir muito. Até o próprio livro diz quem que é o monstro e quem que é o santo no final das contas, porque nós vemos que quem realmente é o verdadeiro monstro é aquele que mata as pessoas sem causa, sem um motivo real para isso. Porque muitas vezes as pessoas que passam ali pela faca assassina de Satã são pessoas inocentes, e a gente vê isso nesse livro. Eu amei o final foi muito bom. Também não esperava que aquela personagem fosse fazer aquilo, então eu gostei muito
de que de alguma forma o Bernard ia viver de várias e várias formas ali dentro da promessa que ele fez para a própria Vika. É uma leitura que eu tenho certeza que você vai gostar e que vai fazer você refletir em muitos pontos. E se você não está inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, ativar os sininhos das notificações para sempre estar por dentro de todos os vídeos novos que eu vou trazer por aqui. E eu quero saber de você. Você gosta de livros com vampiros e que vai mexer com você em alguns pontos sobre quem é certo e quem é errado da nossa sociedade? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. E se você não me conhece, eu sou a Jéssica Pertilli, aqui do canal Biblioteca de Bolso. E eu vou ficando por aqui, desejando que você se entregue a essa leitura de Lua Rubra, que eu tenho certeza que vai ser uma leitura rápida e que você vai gostar. Um beijo, astros, e nos vemos em breve!